Ela disse que a pior perda da vida dela, digamos assim, foi quando a babá, que ela gostava demais, foi embora da casa dela. E ela vai contextualizar aqui pra gente. Hoje eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu fiquei 10 anos casada. E antes disso eu tive 3 namorados bem sérios. Um deles durou 4 anos. Então eu amei muito na minha vida, tive várias paixões. Mas eu falo, não teve nem um término que foi tão doloroso quanto um término que eu sofri 3 meses atrás, quando a minha babá se demitiu. Eu escondi essa história por muito tempo. Vou contar aqui também como um ritual de libertação pra mim, porque eu acho que agora finalmente eu consegui superar e voltar a sorrir. Mas uns meses atrás, a minha babá, que tava comigo desde o dia que minha filha nasceu, eu era apaixonada por ela. Eu amava aquela mulher. Se ela pedisse pra dormir na minha cama com meu marido, eu sairia sem pensar 2 vezes e cederia o meu lugar pra ela. Eis que um belo dia estávamos todos muito felizes na minha casa e aconteceu um grande desentendimento entre a minha babá amada e uma pessoa que faz parte da minha casa. E resultado, neste dia eu estava em casa também, ela virou, foi lá em cima, que o quarto dela era no segundo andar, falou: eu não vou mais trabalhar aqui. Foi subindo, começou a arrumar as malas dela e aí começou tudo a andar pra trás, porque eu nunca tinha me humilhado tanto pra alguém como eu me humilhei pra ela. Eu entrei em desespero, assim, em queda franca. Nunca, juro, nenhum término meu, nunca me desesperei tanto assim na minha vida. Eu fui atrás dela, ela botava a mala, eu tirava a roupa dela, ela botava a roupa dela na mala, eu tirava a roupa dela. Gente, desesperada. Sabe a mulher abandonada na BR? Era eu. Comecei a chorar, pelo amor de Deus, não vai. Eu chorava assim: não vai embora. Por favor, eu faço tudo o que você quiser. Gente, eu me humilhava. Não, ela foi irredutível. Me humilhei. E assim, ela era muito carinhosa, sabe? Eu lá desesperada, me humilhando. Ela, Kim, eu adoro você, mas não dá mais. E foi muito doloroso, porque o que acontecia? Ela trabalhava comigo no fim de semana. E durante a semana, ela trabalhava com outra pessoa. E a bebê que ela cuidava durante a semana era 5 meses mais velha que minha filha. E o casal da semana tava querendo engravidar. E janeiro desse ano eu engravidei. Na verdade, dezembro do ano passado eu engravidei. E eu criei na minha cabeça, eu era tão obcecada por essa mulher, que eu criei na minha cabeça uma competição imaginária que só existia na minha cabeça com os outros patrões dela, porque eu queria engravidar antes dele, porque o meu plano era: como eu vou ter, se eu tiver o meu bebê antes dos outros patrões dela, ela vai vir pra ficar comigo durante a semana. O meu sonho era que ela trabalhasse comigo durante a semana, entendeu? Dezembro, eu engravidei. E sim, vocês têm noção, eu era tão obcecada por ela que uma das coisas que eu fiquei feliz foi: yes! Eu engravidei antes da fulana, que era a patroa dela. Eu tinha competições internas pra ter ela só pra mim. Infelizmente, eu acabei perdendo o meu bebê em janeiro. Finalzinho de janeiro e fevereiro, eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei super triste que eu perdi o meu bebê. E aí um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi: putz, perdi a babá, porque agora a mulher talvez venha engravidar antes de mim. Aí a mulher lá, gente, ela tá super no momento da carreira trabalhando, eu ficava sondando a vida da outra patroa dela, né? E a mulher, ela era uma alta executiva, super trabalhando, ela foi só adiando o plano de ter filho, e nisso eu ficava nessa obsessão. Eu queria engravidar de toda forma, mas eu também ficava competindo com a mulher, porque eu queria engravidar antes dela, só pra eu poder roubar a babá. Olha como eu era obcecada com essa mulher. Era uma relação doentia. Daí, em março, eu consegui engravidar, graças ao bom Deus. E assim, veja bem, né? Amo meu filho. Eu queria o meu filho, pela minha família. Eu e meu marido, a gente queria muito ter 2, sempre quisemos. Mas pesava pra mim a urgência de engravidar antes da outra patroa dela. Eu era muito obcecada, assim. Eu nunca fiquei obcecada assim por ninguém como eu fiquei por essa mulher. E aí, quando eu consegui engravidar em março, eu tô agora com 7 meses. Quando eu engravidei em março, eu fiquei: meu Deus, feliz, finalmente meu filho, mas putz, a babá vai ficar comigo. O meu filho vai nascer, ela vai ficar comigo durante a semana, ela vai ser só minha, nananã. Tipo, eu tava muito feliz. E aí, eis que em junho acontece esse desentendimento. Eu planejei tudo. Eu fiz tudo que era mais difícil, eu rezei tanto pra Deus, engravidei. E aí, em junho, ela se desentende com alguém na minha casa e fala que não vai mais trabalhar comigo. Vocês têm noção do meu desespero? Eu trabalhei muito pra essa mulher ficar lá comigo.
E aí eu comecei a ficar obcecada com ela. Eu ficava seguindo ela. Ai, meu Deus. Eu ficava o tempo inteiro vendo o status dela no WhatsApp. Eu entrava no WhatsApp dela, eu começava a escrever mensagens, textos, me declarando, implorando, pedindo pra ela voltar. E arrumando... Assim, gente, eu acordava e dormia pensando na mulher, olhando a vida dela, querendo ver o patrão dela, assim. Eu comecei a ficar igual... Sabe aquelas mulheres obcecadas por homem? Eu fiquei assim com a babá. Às vezes, à noite, eu dormia pensando nela, eu sonhava que ela voltava, que a gente se reencontrava, ela fazia as pazes com a pessoa que ela tinha se desentendido. Assim, começou a ser uma obsessão na minha vida, e aí eu comecei a gastar a minha terapia falando da babá. Eu faço terapia com psiquiatra, então o psiquiatra costuma cobrar muito mais caro. Eu gastava minha hora de consulta falando da babá obcecada. O que eu podia fazer pra ela voltar, onde que eu tinha errado, o que eu podia ter previsto, né? Por que eu poderia, como que eu deixei essa situação acontecer. Gente, tava consumindo a minha vida, assim. Eu só pensava na mulher, eu fiquei obcecada por ela. E aí, assim, chegou um momento que eu passei uns 45 dias nessa obsessão. Chegou um momento que eu tive que conversar. Ai, é ridículo de contar isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. Eu tive que deletar o contato dela, porque tava me fazendo mal. Eu era viciada em ver o status dela no WhatsApp. Eu escrevia textos e textos e depois apagava. Ficava fazendo conversas imaginárias que eu conseguia convencer ela a voltar pra mim. E aí, assim, chegou um ponto que tava insustentável. Eu tive que fazer uma terapia de choque e parar de vê-la, de ver as fotos, de tudo. Eu ficava querendo mandar foto da minha filha pra ela. Olha, tá morrendo de saudade de você e tal. Doida, maluca, surtada. E aí, bom, retomei minha consciência, comecei a terapia de choque, parei de ver tudo. E hoje estou aqui contando essa história porque eu acho que finalmente eu superei. Mas, confesso, meu bebê nasce em dezembro, com a honra e glória do Senhor Jesus, amém, vai ser tudo perfeito. Às vezes eu tenho esperança dela me mandar mensagem dizendo que ela vai cuidar do meu bebê. Gente, que loucura, doida, pirada, meu Deus do céu. Como é que a pessoa se fica obcecada assim por uma babá, né? Essa babá deveria ser muito boa para ela poder ficar desse jeito atrás dela. Nem em relacionamento ela ficou assim, mas ficou pela babá, né? Que doideira. Para ver como é que a mente da gente às vezes sabota a gente, né? Precisou ela fazer terapia com psiquiatra para ela poder recobrar a consciência. Comente sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau.